já recebendo aqui o Dr. Fernando de Favre, que é o nosso delegado regional, e vamos tratar aqui de alguns assuntos relacionados à delegacia regional. E eu quero inicialmente desejar bom dia, doutor. Seja bem-vindo, tudo bem? Bom dia, eu que agradeço o convite, a oportunidade e estou à disposição de vocês, Dilei, Rodrigo. Agradecer o convite, né, que me foi feito. E estou à disposição para o que for necessário. Hoje mais cedo, eu e o Valdomiro que faz aí a parte de segurança pública, sempre às 6h30 aqui no Rádio Revista, nós, quando eu falava aqui sobre um destaque do site da Rádio Cidade, que aliás é um destaque aí dos demais veículos de comunicação da cidade de Brusque, jovem de 23 anos é preso com drogas e 13 mil em Brusque, né? 13 mil reais em dinheiro. Bom, essa tem sido uma recorrente ao longo dos tempos, né? Não falha uma semana, eu seria ousado em dizer, não falha uma semana que esse tipo de informação não é repassada para a imprensa por parte da Polícia Civil de Brusque, nesse trabalho de investigação e depois trabalho de ir lá e acabar com esse tipo de situação. Comumente se fala em enxugar gelo, né? Estão se enxugando gelo, mas ainda assim é melhor enxugar o gelo do que o gelo continuar chegando mais forte, né, doutor? Com certeza. Só fazer uma adição aqui, agradecer o convite do Valdomiro. Eu fiquei em dúvida se falar Valdomiro ou da Mota, fiquei na dúvida e acabei de chamar. Tanto faz, doutor. Fala de um jeito, do outro, deixa eu passar. Mas agradecer mais uma vez o convite, né? Sempre muito aberto aí com as ações e assuntos da imprensa e da polícia. E eu diria, Dilei, que evidentemente há uma dificuldade muito grande com relação à droga, porque é um assunto que foi interiorizado. Enquanto tem consumo tem venda, e o consumo sempre haverá. Então é um dilema que não se torna dos mais fáceis. Agora, o que pode ser feito? Isso torna um pouco mais eficaz, e já é possível verificar um certo aprimoramento das polícias civis, eu diria especificamente. A Polícia Federal já faz isso há mais tempo. As polícias civis, elas vêm aprendendo a lidar com isso no modo diferente, que é algo para além da prisão. Então me parece ser muito pouco assim eficaz a prisão em flagrante em si do traficante, sem nenhum tipo de confisco de bem. Isso era comum até pouco tempo atrás. Vinha um pouco de droga e vinha um indivíduo preso. E essa conscientização vem de alguns anos para cá. Iniciou, repito, ali, eu diria até que num passado mais distante, com a Polícia Civil de São Paulo, que a Polícia Federal aprendeu esse métier, e agora o Brasil todo vem replicando esse tipo de modelo, que no final do ano, as secretarias de segurança, e a nossa aqui faz isso, pergunta não só quantas pessoas foram presas pela DIC, mas um dado comum que é exigido da chefia imediata e imediata, é quanto de bem e dinheiro e valor e recurso móvel e imóvel foi apreendido naquele ano pela DIC. E aí a gente tem percebido uma alteração de rotina dos policiais ou para veículo tem sido cada vez mais comum, confisco de veículos, inclusive veículo de alto valor. A Mercedes, semana passada, foi apreendida aqui no... Exato, tivemos alguns Camaros ali num passado muito distante. Imóveis ainda não tem sido tão comum aqui na nossa região, mas ali Balneário Camboriú, Itajaí, a Polícia Civil já tem pedido sequestro de bens imóveis, então o indivíduo perde, né, um apartamento na praia. E isso parece ser um horizonte para tornar um pouco mais eficaz esse combate. Então, ainda que o indivíduo seja solto daqui a um ano, ou daqui a 6 meses, ou seja, amanhã na audiência de custódia, que pode acontecer, certamente ele vai ficar sem o carro dele, vai ficar sem o dinheiro, evidentemente, que foi achado, se tem dinheiro em espécie, e num horizonte assim eu diria até de médio prazo, curto para médio prazo, começar a prender imóvel. Eu penso que se não for por esse caminho, é uma batalha meio perdida, mas já há o primeiro passo, que é a conscientização dos órgãos de polícia nesse sentido, e a DIC tem sido bastante protagonista. A nossa DIC, um pouco efetivo, faz muito, como bem dito, quase toda semana há uma divulgação de uma prisão diferente, e no mais das vezes com apreensão de bens. Doutor Fernando, eu queria até falar sobre a questão de apreensão de drogas aqui, mas eu também queria tentar
ter um entendimento seu até com tanta experiência. A gente tem apreensões expressivas de drogas aqui, tivemos uma de mais de 25 quilos na semana passada, essa da Mercedes que eu falei. Traficantes vêm sendo sistematicamente presos, operações, dia sim, dia não, tem gente indo presa, operação, tudo bem. Acho interessante, por exemplo, e aí vem o mote da minha pergunta. Nós tivemos, por exemplo, algumas apreensões recentes que vão até o mesmo lugar. Por exemplo, aqui no começo da Zambuja, onde até uma região ali é usada como ponto de tráfico. Eu vou dar só um exemplo. Nós temos um colega nosso aqui que mora aqui na rua Tiradentes, que parte de uma tal de uma escadinha. Ele disse que ligou para lá só da polícia saber que era a tal da escadinha, ele sabia onde é que era esse ponto. Aí vem minha pergunta. Como é que é o seu entendimento sobre essas pessoas que são presas e que são presas mais de uma vez, em que, enfim, a justiça não mantém preso, enfim, você tem, aí é uma visão que eu tenho, tá? Da gente acompanhar as notícias, uma repetição dos pontos de tráfico de drogas aqui na cidade, como esse aqui na rua Zambuja, aqui Tiradentes, essa repetição dos pontos de tráfico de drogas, apreensões de drogas, mas você vê que tem uma repetição e às vezes são a mesma pessoa, porque até a polícia falou, o indivíduo que foi preso já é conhecido da polícia. Qual é a sua visão sobre isso? Sem dúvida, Rodrigo, isso é um problema grave, que é essa ideia de impunidade generalizada no nosso país, né? E o que é um fato, na medida em que nós temos uma compreensão, ou o sistema compreende alguém que está sendo preso como presumidamente inocente. E isso faz com que até o trânsito em julgado, ou seja, até aquela condenação final, e demora não é pouco, né? Notadamente para quem vai a Tribunal Superior, a Brasília, a STJ, Supremo, dificilmente você vai conseguir uma condenação com menos de 5, 6, 7, 8 anos. E em sendo presumido inocente, a chance desse indivíduo sair numa audiência de custódia no dia seguinte, ou no habeas corpus em alguns meses, é relativamente alta. E isso, evidentemente, vai gerar uma sensação de impunidade, porque o indivíduo volta a fazer o que ele estava fazendo antes. É muito inocente da nossa parte achar que vai ser preso por tráfico e amanhã vai procurar um outro emprego. Não vai. Pelo menos em regra, né? E além do que, há uma outra questão, especificamente no tráfico de drogas. Hoje ele é o grande carro-chefe de lotação de unidade prisional. Isso é um fato, né? As prisões hoje têm por base crime patrimonial, furto, roubo e tráfico de drogas. Esse é o perfil criminológico de quem está preso. Homem, jovem, tráfico ou crime patrimonial. Em qualquer presídio, em qualquer estado. E há, naturalmente, essa demora das condenações criminais. Ainda aqui nós temos um judiciário rápido, muito rápido, o judiciário de Brusque, mas depois você vai ao TJ de Santa Catarina, e depois você vai ao STJ e acaba no Supremo. Então, é um problema de razoável complexidade. Qual que seria a solução? É uma solução macro, evidentemente, que foge totalmente assim da nossa alçada, né? Seria voltar uma condenação após segunda instância, cumprimento após segunda instância, né? Que começou, pararam, a discussão ela é uma discussão quase que infindável, para que se o indivíduo recorra a Brasília, ele já comece o cumprimento dessa pena sob pena de demorar demais o início desse cumprimento. Além disso, em paralelo, é importante mencionar, e aí essa é uma questão mais delicada, que hoje há um crescimento generalizado de organização criminosa no nosso país. Nós temos um problema grave de uma organização, especificamente de São Paulo, que tem quase o domínio do território nacional e da América Latina. E aí você vai ter dificuldade de encontrar um indivíduo em Brusque, ou em São João Batista, ou em Botuverão, onde quer que seja, que vá até a Bolívia, busque a droga com o carro dele, volte e vai vender no bairro Zambuja. Ele não vai fazer isso, né? Ele vai comprar de alguém. Então, na medida em que esse indivíduo serve ali como um vendedor da ponta, ele vai ser substituído com velocidade. Então, foi preso, coloca o outro, foi preso, eu coloco o outro. Então, o problema é complexo. Eu acho que uma reforma legislativa para o início de cumprimento de pena um pouco antes, a audiência de custódia é algo que volta e meia entra na pauta, se essa soltura em 24 horas não gera uma sensação de impunidade ou reforça uma sensação já existente. Tem a questão do usuário, evidentemente, né? Se as pessoas usarem menos, vão comprar menos, como foi o cigarro, que se usava muito, hoje se usa pouco.
E, ao mesmo tempo, por fim, a questão das organizações criminosas. A gente nem precisa ir muito longe para ver o que aconteceu em São Paulo, no litoral ali, né? Com relação ao delegado que ficou nessa pauta aí vários dias da imprensa, um ex-delegado geral assassinado no meio da praia por uma facção. E aqui, nós temos que ter um cuidado muito razoável, que as pessoas às vezes não se atentam, que é a nossa proximidade com o porto. Então, isso vai escoar, obviamente, primeiro, o local do Brasil é o Porto Santos. Mas depois é o nosso Porto Itajaí aqui. Porto Itajaí e um porto no Nordeste. Então, é um cuidado que nós temos que ter bastante vigilância. E qual a solução prática para... Mas não tem solução, então vamos aguardar as coisas piorarem. Não, eu acho que de imediato o que tem que ser feito é isso, é confiscar bem, né? O judiciário se adequar, que esse é um pedido que tem que ser, porque às vezes se faz um pedido de confisco de bens, é uma dificuldade, às vezes os juízes indeferem muitas vezes. Fizemos alguns pedidos de viatura para ser usados pela delegacia e foram indeferidos, todos os pedidos. Então aí o carro fica apodrecendo no pátio. É uma dificuldade que tem que ter todo um convencimento, claro que o judiciário tem as razões dele, enfim, não é esse o ponto. Mas nós precisamos de uma compreensão geral, que só vai ter algum tipo de eficácia se, além de prender esse indivíduo, e muitas vezes vai ser solto rapidamente, eu começar a confiscar bem, né? Se ele perder o apartamento dele, e se esse apartamento não voltar de fato para a mão dele, há algum tipo de prejuízo patrimonial que vai ser sentido em algum momento. E em qualquer local do mundo, seja lá na máfia de Nova York, década de 30, que reduziu, prenderam, obviamente, as lideranças, mas eles perderam todos os bens que tinham. E isso torna o indivíduo, obviamente, a um status quo ante que ele não vai querer. Doutor, voltando aí na questão do tráfico de drogas aqui, Brusque é o destino final? Porque o que a gente olha de fora, assim, que parece que vem de outras regiões, pegar Itajaí, por exemplo, Itajaí é entregue para determinados distribuidores, isso vai se ramificando. É essa a realidade? E outra pergunta, por que o trabalho de vocês é incisivo? A gente falou aqui 2, 3 prisões toda semana, mas parece que não se consegue, isso continua crescendo. Valdomiro, assim, o crescimento, ele, assim, é natural com o crescimento da cidade, da juventude e do uso, né? Uhum. Então, evidentemente, quanto mais gente quer usar, mais vendedor vai ter. E com relação a esse percurso da droga, hoje ele é muito claro, assim, ela vem sempre de um mesmo local. O Brasil não produz, né? Uhum. Então, é muito claro, a maconha vem do Paraguai e a cocaína é Bolívia, Colômbia, vem sempre desses locais. E aqui acaba, no geral, evidentemente que não vai ser só uma rota específica, mas a rota ela é rodoviária no geral, né? Passa pelas rodovias e chega até Balneário Camboriú e Itajaí. E ali vai ocorrer ou uma interiorização dessa droga aqui para nós, para toda a região, ou, obviamente, o grande carro-chefe hoje dessas organizações, que é a exportação, né? Então, o indivíduo ele vai levar ou pelo porto ou pelo aeroporto ali de Floripa, enfim, São Paulo, Guarulhos, uma quantidade menor aí no corpo, na mala, né? Ou container, ou às vezes até fora de container, já descobriram, né? Atrelado ao casco do navio, uma coisa assim, geniosa, quase alucinante. E aí isso vai ter um valor quase decuplicado lá na Europa. Então é basicamente isso, vem dos nossos vizinhos, param aqui, ou desce de São Paulo, ou vem a Balneário Camboriú e Itajaí, e aqui ocorre uma distribuição para o interior ou para exportação. E hoje é uma fonte de lucro assim bem considerável, de modo que você vai prender 10 pessoas e outras 20 vão querer continuar vendendo, porque evidentemente é um valor muito maior do que o mercado formal vai pagar para aquele indivíduo, além da questão do status, a valorização que ele sente enquanto pessoa um pouco mais poderosa, aquele guri, né? Um adolescente. Tem uma questão dele um poder de compra que vai aumentar, enfim. Então, é toda uma questão altamente complexa e difícil, e com um agravante disso tudo. A prisão tem que ser feita, né? Punir é um ato civilizatório, a gente só avançou enquanto civilização porque puniu quem fez coisa errada. Mas, por outro lado, é inegável que cada prisão em flagrante, cada entrada na unidade prisional, você está cedendo um indivíduo a mais para a facção. Então, coloca o indivíduo novo lá, que às vezes não necessariamente está vinculado a uma agressão, mas quando entra num grande... Ele acaba sendo cooptado. Mas imagina se não, né? Até por uma questão de sobrevivência pessoal interna. Então, o dilema é grande
E me parece que se não pegarem grandes lideranças, que muitas vezes isso saem de unidades prisionais de presídios federais altamente monitorados, mas ainda assim se faz essa comunicação, seja pelo advogado, seja por sinais, gestos. Algum colega me comentou esses dias que mesmo em locais monitorados, os indivíduos estavam passando recado pela linguagem de... Pela Libras? De Libras. Olha então, só, assim, rapaz. é um problemaço que o Brasil vai ter que enfrentar. Se isso não for uma política pública a nível de país, não sei onde é que a gente vai parar. Então, assim, qual é a política pública nacional do governo federal para todos os estados? Eu desconheço. Se tem alguma, eu desconheço. E, então, se fala em união, tem que unir as polícias, tá, mas na prática, se eu precisar falar com o Rio Grande do Sul, uma dificuldade, com o Paraná, outra dificuldade, quiçá se eu tiver falar com o Amazonas, com o polícia do Amazonas. Então, entre o discurso e a prática há uma distância muito grande. E assim, evidentemente que a prisão é importante, as polícias fazem, mas há que avançar nesse sentido, porque a lavagem de dinheiro é o filão disso, ou então a gente vai perder essa guerra. Quero fazer uma pergunta baseado numa resposta, ainda sobre enxugar gelo, e a gente falava aqui no intervalo sobre a especialização do Corpo Policial Civil em relação a algumas situações aí relacionadas não àquela investigação de identificar onde é que é o ponto de drogas e, como foi dito aí pelo Rodrigo, a identificação, e depois ele volta à tona e tal, mas principalmente de atingir o nervo, o coração, que é a manutenção do sujeito financeiramente, o patrimônio, o carro, o veículo, né? No caso, o imóvel, enfim, aonde ele lava o dinheiro, onde ele coloca o dinheiro. A Polícia Civil de Santa Catarina já se prepara para isso também? Já tem treinamento para isso? Já tem gente capacitada para isso? Certo, Dilei. É uma pergunta bem importante e, no geral, há um processo de conscientização em andamento acerca desse tema. É claro que você precisa da capacitação, precisa do efetivo e da vocação daquele servidor que está voltado a isso, né? Então, Florianópolis hoje tem um laboratório de lavagem de dinheiro que funciona muito bem dentro da DEIC, mas em nível de estado, as regionais vão enfrentar as suas dificuldades. A uma é o efetivo baixo e a duas, obviamente, um policial apto e com desejo para tanto. Pode haver uma gama de cursos, e já há, inclusive, do Ministério da Justiça, cursos estaduais, enfim. Agora, veja, o indivíduo, para trabalhar especificamente com lavagem de capitais, que é o grande filão aí da investigação do século XXI, tem que ter tato para trabalhar com planilhas, com relatórios de COAF, com questões contábeis, dados bancários. Isso faz com que haja uma exigência a mais do perfil daquele que ingressa. De modo que é um processo em andamento ainda não concluído e um local ainda apto a desenvolvimento. Esse ano, se Deus quiser, haverá um concurso público aí para agentes e escrivães, o edital no mais tardar aí, acredito que nesse segundo semestre será publicado, e a gente torce para que essas pessoas com esse perfil busquem os órgãos policiais também. Hoje o agente de polícia ele tem como requisito nível superior em qualquer área, e há uma grande demanda de profissionais do direito, educadores físicos também é bem comum, administração, mas veja, contadores são importantes, né? O pessoal da própria administração. Então são áreas, matemática, são áreas que nós assim torcemos muito para que busquem as carreiras policiais, TI, né? Sistemas de dados, porque trazem consigo uma bagagem universitária que vai facilitar com que o gestor da ponta, no caso o delegado regional ou o titular da DIC, possa fazer um manuseio de efetivo e colocar esse indivíduo com lavagem não só porque ele gosta e está feliz, mas também como ele tem perfil para esse cargo. Tem que ter um perfil muito específico, né? Nós temos aqueles policiais grandes, muito bons de rua, e há, obviamente, um perfil de lavagem de capitais, é um perfil de computação, de estudo interno, de gabinete. E isso, às vezes, não é tão simples de órgãos policiais. E, evidentemente, nada que você obrigue o servidor vai trazer muita eficácia, né? Tem que estar feliz e vocacionado para aquilo
de preferência com formação na área. Então é algo que nós ainda estamos buscando, mas a Polícia Civil já está atenta a isso, no Brasil todo, né? Já esse alerta sobre a lavagem de capitais e organizações criminosas são dois tipos de investigação que tem que aprofundar pelas polícias civis de todo o estado, e Santa Catarina não é diferente. Doutor Fernando, até para a gente não perder aqui o fio da sua presença aqui, vamos ter uma mudança importante aqui na estrutura aqui da polícia aqui em Brusque. O Detran vai sair aqui da Pedro Werner, é isso? Isso mesmo, Rodrigo. O setor de veículos já está lá do Rivemol, e o setor de habilitação e penalidades irá para o Ribemol. As obras já estão em andamento, mas o contrato já foi assinado entre o Detran e o shopping, e o prazo de conclusão de obras é de 60 dias. A princípio está programado a inauguração para o mês de novembro. Então todo o térreo da delegacia regional se desloca para uma sala maior lá dentro do Ribemol, onde era uma academia. Vai ter algumas mudanças internas lá do shopping. As obras estão em andamento, quem passar por lá vai ver. De modo que possivelmente vamos virar esse ano com todos os serviços do Detran concentrados no Rivemol e na Pedro Werner, em frente ao Clube Paissandu, somente a Polícia Civil, a Delegacia Regional de Polícia de Brusque. E eu te pergunto, o que estão fazendo nesse espaço ocioso aí? Pois é, essa é uma boa pergunta. Até que era um prédio bem antigo, né? Um prédio bem antigo lá e... Eu não gostaria, Rodrigo, de trazer uma delegacia lá do morro, lá do São Luís, né? Para todo mundo, para ficar bem claro, que o pessoal sabe, pelo Morro do São Luís, Rua do Convento, para a unidade da DRP. Não gostaria porque, apesar das delegacias estarem um pouco estranguladas lá em espaço, mas é uma estrutura muito antiga que a gente tem aqui. Quantos anos já tem aquele prédio ali? Ai, meu Deus, eu não vou saber te dizer de bate e pronto. Ele deve ser dos anos 70? Por aí. Brincando aí 40, 50 anos, sem dúvida. Então, assim, não faz sentido tentar colocar, apesar de que haverá espaço, evidentemente, né? A delegacia regional, nós vamos trabalhar com 5 servidores, num prédio enorme. Mas assim, se eu pudesse ter uma opção, e isso eu vou refletir no próximo ano, são 2 caminhos. O primeiro deles é derrubar, obviamente, fazer um prédio novo e moderno, aí sim com uma delegacia de polícia e mais a delegacia regional. Permutar. Exatamente. E essa é a segunda opção, que eu acredito que seja até um pouco mais viável, é a permuta do imóvel, porque é um imóvel muito bem localizado. Saída para o Rio, né? Muito bem localizado, valorizado. Uma permuta ali consegue certamente um ou mais imóveis aí com alguém que já esteja pronto, inclusive. Como diz o outro, é um terreno fora, né? Da Pedro Werner até Beira Rio. E aí entregaria um imóvel já construído, pronto, só pra gente entrar com a estrutura de pessoal da Polícia Civil. Me parece esse um caminho mais sensato pro ano que vem. Aí vamos sentar e vamos ver o que fazer, aguardar a saída de fato do Detran para decidir. Mas esses são os 2 caminhos. O segundo me parece ser o mais viável, mencionado pelo Dirley. O que depender de mim vai ser nesse sentido. É um processo burocrático muito longo esse? É burocrático porque a permuta tem que passar por legislação estadual, tem que passar na LESC. Uhum. Aí, evidentemente, tem que ter interesse, tem que ter um parlamentar e o interesse das partes, né? A nossa parte, eu acredito que haverá um interesse, porque o imóvel atual ele é muito antigo. E aí da iniciativa... interesse de buscar um imóvel daquilo ali por parte de algum empresário, com certeza. Possivelmente a iniciativa privada também vai ter interesse. Então aí é a tramitação de um projeto de lei que se torna lei e passa pela Assembleia, né? Enfim, mas também acredito que não seja o mais difícil se houver interesse de todos. Parece um bom caminho. Aí ficaria no imóvel novo a delegacia regional e mais uma, aí poderíamos desmembrar, ficaríamos bem bacana, porque aí a DIC já tem uma estrutura própria, né? Lá na praça. A delegacia regional e a primeira DP teriam uma estrutura própria e a DPCAM com a sua estrutura própria. Seriam em condições ideais, nós fecharíamos o ano de 2025, já pensando no próximo, apesar de um ano complicado, porque Copa do Mundo no meio do ano e eleição em outubro, né? Não é dos anos mais simples, mas enfim, temos que trabalhar para isso. Agitado. Algo mais aí, ô Valdomiro? Não, aqui falando de estrutura, como é que tá a tua estrutura de pessoal e de a gente vê muitos crimes sendo apurados, falamos do tráfico de droga, mas tem os crimes digitais e outros. Por exemplo, tivemos uma situação que a gente percebeu de combate bastante incisivo, inclusive o delegado Alonso disse aqui, viu, Dirley, na época que estava aqui, que é o combate a crimes voltados a vulneráveis, né? A gente percebeu que houve não que não tivesse sendo feito antes, né? A gente percebeu que houve uma atenção mais forte em relação a isso. Como é que está a tua estrutura de pessoal e que tipo de foco que está sendo dado agora de um modo geral nos crimes, delegado?
Boa, da Mota. Assim, a estrutura, ela ainda há uma carência muito grande de pessoal. Esse ano é aguardado a publicação de um concurso público que pode aí nos salvar no ano que vem. Então, os agentes têm feito cada vez mais com menos, né? A DIC se desdobra, assim, em 1000. E a DPCAM, Delegacia da Comarca, não é diferente. São João Batista, né? Até ontem saiu um dado sobre a taxa de apuração de homicídios nos últimos 6 anos. E São João Batista com um destaque bem legal aí, com taxa de 100% de elucidação de seus homicídios. Isso era, assim, algo que trazia problemas no passado, né? Nova Trento, Botuverá, então... Por exemplo, das 30 mortes de Brusque, todas estão solucionadas. A Guabiruba, todas estão solucionadas. São João Batista, corrigindo, na verdade, das 22 mortes, as 20 estão solucionadas, 2 em andamento. Major Gersino, tudo solucionado. Então, claro, a polícia tem que se desdobrar em 10. Falta gente. E não é de hoje que falta gente. Sim. Então, o concurso público, ele é de suma importância que o publicado o edital no mais tardar esse ano. Porque o ano que vem, mesmo que esses policiais estejam à disposição, há uma dificuldade chamada para a academia de polícia e posse em dano eleitoral. E isso vai trazer dificuldade se passar de julho ali para aproximar de outubro. Aí é só em 27. Exatamente. Então, isso é uma preocupação grave. Agora, a DPCAM em si, ela se estruturou muito. Ela teve um processo de estruturação muito grande, seja com servidores, efetivos, policiais e cedidos. A prefeitura foi muito parceira, cedeu ali psicólogo e assistente social. E a DPCAM hoje funciona muito bem, falta espaço, mas no geral é uma delegacia que vem fazendo uma boa área de atuação, principalmente com estupro de vulnerável, né, com algumas prisões aí de destaque, de barulho na cidade, com relação principalmente a estupro daquelas adolescentes e crianças menores de 14 anos. Criança até 12 até 14 adolescente. E é um crime grave, é um crime que atinge a nossa região com bastante incidência e, pior de tudo, é que é um crime silencioso, né? Normalmente é um perfil de pessoa que tem relação com a criança. As pessoas às vezes comentam que tem... Uma vez uma colega comentou que tem muito medo de caminhar na beira-rio por conta de ser estupro, que possa ser estuprada e tal. É evidente que tudo isso pode acontecer, né, no mundo real. Mas assim, se for para sofrer um crime sexual, um estupro, principalmente menina, não digo mulheres, adultos, mas meninas, certamente não é na beira... certamente é no churrasco do final de semana com a família reunida. É ali que vai acontecer, não é fazendo Cooper na Beira-Rio. Por quê? Porque o perfil é aquele tio que vem passear, veio lá não sei de onde, quantos anos não vejo esse tio. É o padrasto que mora ali, tem acesso. É alguém do relacionamento, isso é 99% dos casos. Teve esse caso dessa semana, desse homem de 78 anos, foi preso no Paraná, né, foragido aqui de Brusque, que estava usando da confiança do círculo interno da família, porque ela tinha que sair para trabalhar para abusar de uma criança de 9 anos aqui em Brusque. Só para citar um exemplo. Se você puxar vou pegar a última década, eu só lembro de um caso disso, o delegado falou Beira-Rio, lembro de um caso, de uma mulher que foi violentada na Beira-Rio, numa década aí. Foi. O caso foi muito emblemático, né? No início da Beira-Rio, próximo à ponte do Maluxa ali. E de fato, o risco está onde se tem a ideia de que está em segurança, né, delegado? Há uma exposição bem rápida, fazer um comentário interessante sobre uma exposição que aconteceu, se não me engano, na Holanda. Eles fizeram, talvez para quebrar alguns paradigmas e tal, em criminologia a gente fala muito sobre isso, uma exposição de roupas de meninas violentadas sexualmente, né? Ou seja, o que ela vestia no momento da violência sexual, porque às vezes as pessoas têm aquela visão, deve ser uma saia curta, ou aqueles preconceitos, né? E a exposição, ela é assim chocante na medida em que as roupas expostas na parede assim são pijama de criança, roupa de assistir televisão em casa. Esse é o perfil da pessoa que sofre violência sexual, e isso é importante para os pais terem noção disso, né? Porque às vezes é uma pessoa próxima e tende a se querer esconder aquilo. E a atuação essencial de 2 profissionais aqui são pilares. A saúde, que pode ser o médico, pode ser o pediatra, e a professora. Esses são essenciais. Chegou, comportamento diferente, com marca. Então, esses 2 profissionais são os que vão detectar esse caso, e normalmente a criança vai contar para eles primeiro do que para todos os demais. É um cuidado que nós temos que ter no dia a dia. Obrigado. Agora vou te dar um puxão de orelha.
Vai. Vou dar um puxão de orelha nele. Eu acompanhava, faz tempo que ele não bota mais no canal dele lá. Ele tem um. Eu sempre fui um fã do canal do Fernando. Ele faz uma Criminologia e cinema? Eu sou um cinéfilo e principalmente esse tema, eu me debruço final de semana em séries, eu e minha esposa, e eu tô sentindo falta, viu? O último que eu vi lá foi do Longlegs. Eu que sou fã de vocês, cara. Eu que sou fã de vocês, é sempre uma honra, mas eu vou te dizer, pra gravar um vídeo é um trabalho. Eu sei disso, eu sei. Meu Deus, a edição depois, eu não tô dando conta, mas só farei. Nós sabemos. Mas a gente sabe como é que é, É esforço, amigo, esforço também. Dá trabalho, mas conteúdo muito interessante, viu? Muito interessante mesmo. Precisa de tempo, a gente sabe. Obrigado. Quem sabe daqui a pouco o doutor Fernando volte, né? Porque realmente é ilustrativo, né? Muito bom, muito bom. No sentido de você se preparar e entender as coisas. Eu sei que ele gosta também bastante. Ele é muito fã de fazer isso. Faz com prazer, né? Exato. Faz com prazer, exatamente. Bom, conversamos aqui com o tempo é nosso adversário, como sempre digo, né? Mas é sempre importante trazer o doutor. Como diz o Valdomiro hoje cedo, o Valdomiro disse, Delay, manda mensagem, o doutor Fernando já está respondendo, é automático. E só não vem se não pode mesmo, É tá? verdade. Só não vem se Então, não pode. A gente agradece, viu, doutor Fernando? A gente sabe que também é uma obrigação do servidor público, ele, né, lá a transparência do serviço, mas a gente entende também que vocês estão bastante ocupados aí no dia a dia. Muito obrigado, sucesso à frente aí da delegacia 17ª Regional aqui de Brusque. Um abraço. Um abraço, obrigado mais uma vez, eu estou à disposição e sempre que chamar estarei aqui, é uma grande honra, um grande prazer poder revê-los.